Uau, que honra estarmos com vocês. Quanta mulher abençoada. E banda feminina, parabéns. Eu fiquei encantada. Muito gostoso estar com vocês. É realmente uma honra e um grande privilégio estar nesta manhã, nessa conferência Grace, né? E é palavra linda, né? A graça de Deus aqui conosco. Mais da graça recebendo aqui, né? Então, eu gostaria de orar. Eu sei que já oraram bastante, receberam bastante, mas vamos pedir para o Espírito Santo continuar operando. Senhor Deus, muito obrigada. O Senhor é o nosso Pai bondoso, nosso melhor amigo. Muito obrigada, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Rei. Oh, Espírito Santo, nosso melhor amigo que nos indica e nos leva a toda a verdade. Senhor, como nós somos felizes contigo. Oh, nosso coração se enche de alegria na tua presença. Muito obrigada, Senhor. Continua falando com cada uma de nós. Oh, Pai querido, muito obrigada. Continua abençoando cada mulher e cada família aqui representada. Te amamos muito, te amamos. Vamos falar para Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Muito obrigada. Glórias a Deus em nome de Jesus. Tão bom falar eu te amo, né? Para o Senhor. Acho que soa muito bem para Ele isso. Então, que bênção. Realmente eu estou me sentindo honrada e privilegiada estar aqui nessa conferência de mulheres, né? Muito obrigada pelo convite. Então, o que eu gostaria de falar agora é o lugar da mulher no plano de Deus, né? Como é que nós estamos como mulheres? Talvez estudantes, profissionais, mães, ou avós, ou sei lá, todos nós, as mulheres, né? E a mulher, na história da humanidade, você sabe, né? Já ouvi aquela, até a minha sobrinha neta, né? Neta sobrinha, não sei, que falou, a culpa toda é da Eva. Eu vejo muitas vezes a mulher na menstruação, né? E eu assim, por causa da Eva. Eu tive uma amiga, assim, lá no céu, eu vou brigar com ela. Cada uma reage de um jeito, não é? Mas nós queremos entender hoje o que Deus, né, planejou para nós mulheres e como que Deus vê a cada uma de nós. Já ouvimos muita coisa boa, mas nós queremos entender que o mundo fica meio confuso, né, por causa da Eva, né, aquela que errou primeiro, né? Então, fala, bom, a mulher foi feita depois de Adão, foi feita de costela, né? Então, pensa que é inferior. Não significa que hierarquia traz inferioridade. Você sabe que Deus gosta de hierarquia, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem nele hierarquia. Hierarquia não é coisa negativa. Hierarquia é uma coisa de honra. Tudo que Deus faz é honroso, não é? E quando nós sabemos o nosso lugar, nós podemos ser melhor, né? Ser mais o que Deus quer, ser o que Ele quer que nós sejamos, não é? Então, Deus fez a mulher, como está em Gênesis 2:18. Vocês sabem disso, né? Mas vamos abrir? Em 2:18, em Gênesis, fala que Deus olhou Adão e falou, não é bom que ele fique só, não é? E Deus fez ele dormir, e tirou da costela e fez a mulher. Mas, interessante que Deus falou, vou fazer para ele uma adjutora, né? Então, em latim, a preposição ad significa ao lado de. Então, jutora seria uma ajudante
idônea. Então, Deus fez para Adão uma adjutora. Era para ela ficar do lado e ajudá-lo, ser contribuinte, né? E não em cima nem embaixo. Mas por causa, né, das tentações de Satanás, que Satanás tem muita inveja da gente. Pensa bem, Deus ama tanto a cada um de nós, o ser humano. Deus nos ama tanto, 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 que o Satanás já não tem mais chance de perdão. Ele tem inveja, ele tem raiva de Deus, né? Ele vê que Deus ama tanto a nós, que ele quer machucar Deus, machucando quem ele tanto ama, que somos nós, seres humanos. Então a gente entende esse mecanismo, né, na cabeça do Lúcifer, que os anjos também tinham livre-arbítrio. Todos nós nascemos com livre-arbítrio. Que sejamos mulheres sábias, fazendo escolhas sábias, né? Porque quem já viveu mais, assim, tanto tempo como eu, a gente, às vezes, paga pelas escolhas más, né? Ou, às vezes, tem ajuda para fazer escolhas boas. Mas, em todo caso, nós queremos, eu oro que essa conferência venha trazer para todos nós mais sabedoria, mais satisfação, né? Do que você, em Deus nós somos satisfeitas. Então, lembrando que Deus teve que trazer consequências, assim como Lúcifer, que era um querubim ungido, imaginou, né? Como ele cantava, devia ter soprano, contralto, tenor, baixo, tinha tudo, porque ele tinha dentro dele a descrição do Lúcifer, como ele era antes de cair e ficar Satanás, é muito lindo. Em Isaías 14, Ezequiel 28, né? Fala como que ele era um querubim tão lindo, ungido, mas ele fez uma escolha errada. E quantas vezes nós sofremos porque nós fazemos, às vezes, escolhas erradas ou nós não sabemos como escolher. Eu que eu diga também, né? E então, nós queremos, eu creio e oro para Deus que vocês, mulheres, nós vamos sair mais abençoadas dessa conferência, com mais sabedoria, não é? É o que Deus quer. E Deus abençoe essa igreja que teve essa ideia linda, né? De fazer esse encontro de mulheres. E eu creio que Deus está muito feliz com isso. Então, vamos lembrar na Bíblia, qual era o plano original de Deus para a mulher? E ainda persiste, porque Deus não muda. Ele é Deus de amor, Ele só faz tudo por amor. Por amor também, Ele teve que lançar algumas consequências. A maldição, porque alguém fala, mas quem que trouxe essa maldição? Foi o Satanás? Foi Deus. Mas Deus faz todas essas maldições? É porque Deus é santo. E o que Ele quer é justiça, santidade. Então tem hora, né, quem é mãe, quem já sabe, né, é professor, etc., né? Tem que dar consequência. Eu fui vida toda professora, né? Está dentro de mim, mas às vezes eu falava, quem colar vai tirar 0, né? Eu tive que dar 0. Quem colar vai devolver a prova na hora e vai embora. A gente fica com muita dor. A gente que é mãe também, às vezes tem que trazer consequências. E dói na gente. Não é? Quem é mãe sabe disso, né? Dói na gente ter que aplicar as consequências, senão a criança vai ficar, o filho, né? Fica confuso, não é? E a gente, por amor, é que disciplina, né? Por amor, ensina e quando erra, tem as consequências. E Deus teve que falar, sinto muito, mas consequência é consequência, né? Então a mulher teve, eu não vou ficar relatando aqui todo, mas vocês sabem como que Deus teve, né, que pôr algumas consequências na mulher, porque ela desobedeceu. Porém,
não é? Deus tinha um plano. Não é? Deus tinha um plano, como já foi mencionado, que a veste, né, como a Zoe falou, não é? Jesus já estava representado lá. O plano de Deus, em vez de, né, o homem, a mulher, com vergonha, medo e vergonha vieram por causa do pecado, né? Por causa dessa situação. Não teríamos medo de nada, nem vergonha de nada. Mas Jesus veio, não é? E Ele se colocou no nosso lugar, na cruz do Calvário. Quem tem dúvida, depois a gente pode orar. Eu espero que todos já sabem disso, né? Mas, se por acaso alguém não tem uma experiência muito clara de que Jesus te ama, Ele entra em você, né? E Ele já pagou pelos nossos pecados. Agora é só andarmos e no Espírito já somos novos, né? Recebeu Jesus? A vida espiritual, somos espírito, alma e corpo. A vida espiritual começou com Jesus. Agora a alma continuou, né? Continuou desde... Então a alma passa por transformação até a gente morrer, né? E o corpo, o curso da vida natural. Vai indo, vai indo. Então, mas é muito importante a gente saber o que foi o plano de Deus. Naquela hora, né, Deus, a Bíblia fala que Jesus vestiu com a pele de um cordeiro. Já Deus tinha planejado, Jesus vai vestir o ser humano. É Jesus que nos veste, é Jesus que nos cobre. E Ele pagou pela nossa vergonha, nosso medo. É Jesus. Olha que plano maravilhoso de Deus. No próprio Jardim do Éden, que eu não vou ler todinho, mas vocês podem ler o início da humanidade, né? Como que o próprio Deus já planejou. E o tempo, a eternidade é difícil nós mensurarmos, não é verdade? Nós sabemos mensurar o tempo assim, né? O passado, presente e futuro. Mas Deus é eterno. É difícil nós definirmos o que é eternidade. Só sabemos que a eternidade não depende do lugar, de espaço, e também é atemporal. É algo muito assim, é misterioso, mas também às vezes não é misterioso. Não é? A gente entende como que é essa eternidade. Deus é eterno, as promessas são eternas e Deus planejou. O plano de Deus é eterno, quer dizer, não se limita a nossa, né, o nosso modo de medir cronologicamente o tempo. E também Deus não se limita a lugar, Ele está em todo lugar. Não é demais? Para a nossa cabeça, Deus é demais, não é? Mas Ele é muito bom. Então, o que aconteceu? Não é? Com a maldição, porque tinha que ter consequências, Gênesis 3,16, o que aconteceu? Ele falou à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Ai, 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 né? O que aconteceu? Está na Bíblia. Não é? Está na Bíblia. Mas Jesus é o segundo Adão. Jesus veio e Ele não nos domina, Ele nos ama, Ele nos dirige, Ele nos corrige, Ele nos nutre. Não é bom esse Jesus, o segundo Adão? Né? Só que não vou entrar muito nesses detalhes, mas está lá no Novo Testamento todinho, tá bom? Que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, né? Mas o que acontece? Domina. Está na cabeça do ser humano. O homem tem que dominar. Né? Mas em Jesus, Ele não nos domina, Ele nos dirige, Ele nos nutre, Ele nos ama. E Ele quer dar para nós o lugar bom, o lugar certo. É o plano de Deus que a mulher esteja sendo muito valorizada. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos sempre a mulher inferior. Por exemplo, quando contavam-se no recenseamento,
não contavam mulheres e nem crianças. Não é interessante? Quando Jesus multiplicou os pães, os 5 pães e os 2 peixinhos, a própria Bíblia fala que ele alimentou mais de 5.000 homens. Não fala mulheres e crianças. Quer dizer que foram uns 15.000, né? Por quê? Não era hábito do Antigo Testamento, debaixo da época da lei, antes de Jesus vir, morrer por nós, ser maldição em nosso lugar, ressuscitou em vitória. Ele, em todo o seu ministério, ele já estava valorizando a mulher. Não é interessante? Não é? Quem que servia a mulher? Os fariseus falavam mais, olha, ela ainda mais pecadora. E ele deixou a mulher. Vocês cantaram muito essa música, né? Nós cantamos. Quebrou vaso de alabastro e foi honrar a Jesus, porque ela tinha sido liberta de 7 demônios. Não é? Então, essa mulher era muito grata a Jesus. Ela não teve vergonha. Ela levou aquele vaso de alabastro que ela, sabe, as mocinhas, era na época a mocinha, que ficava juntando dinheiro, juntava, tipo assim, como hoje, não sei se ainda falam, enxoval. Na minha época de adolescente, falava enxoval, né? Então, o que é? A mãe já ficava costurando os paninhos de prato, sabe? A toalha de mesa. Hoje, muita coisa mudou. Mas, na minha época de adolescência, era assim. A mãe fazia enxoval para a filha, quando casasse, já teria tudo da casa, né? Bom, hoje em dia é tudo fácil. Mas na época era assim, né? Então, essas mulheres daquela época, para casarem-se, elas ganhavam dinheiro e compravam esse perfume muito caro para ela se enfeitar, se banhar, ficar toda perfumosa para o homem, para a noite de núpcias, né? Então, essas coisas, noite de núpcias tem que ter ainda, né? Não é qualquer hora, qualquer coisa. Não pode, né? Pela Bíblia não vale. Mas temos que ter esse momento. Eu dou muito curso de noivos, né? Eu falo, é muito importante esse momento da noite de núpcias, né? Mas quem já pulou a cerca, né? Eu tenho que também orientar, tenho que orar, fazer libertação, né? Fazer um monte de coisa, né? Tem que fazer desligamento de almas, todo aquele tratamento para se sentir uma virgem, não é? Bom, esse é um entre parênteses. Para vocês verem como que Deus planejou uma coisa linda para toda mulher, não é? Mesmo se não casou, não casou, não importa, mulher, não é? E cada uma tem o seu destino, mas com certeza Deus tem um plano bom para cada uma de nós. Nós é que precisamos nos alinhar com Deus. Nós é que precisamos, sabe, estar tão junto do Senhor, que a gente vai estar satisfeita, né? Tão junto. Então, é maravilhoso ver o plano de Deus. Quando houve esse problema no jardim, lá dentro do Éden, né? Então, Jesus veio, vocês sabem toda essa história, ele nasceu de uma virgem, né? Ele foi concebido por um milagre, né? Ela só deu útero e Deus, sabe, sangue, sei lá, tudo dela, né? Mas foi um milagre. Maria concebeu Jesus, né? E Jesus nasceu dessa virgem Maria, vocês sabem. Ele tinha esse propósito. Deus já estava dizendo, olha, mulher não é segunda classe. A humanidade toda, né, por séculos, né, tentou ver a mulher como segunda classe. Não, a mulher tem o seu valor. Né? Nós também é que precisamos nos valorizar como mulher. Né? A gente tem que se valorizar como mulher. Solteiro ou casada, profissional, sei lá, né? Qualquer lugar onde você atua, você tem valor. Não espera os outros darem valor para a gente. Deus já dá. Então, vamos estar junto com Deus.
né? Ele nos dá valor. Agora, como viver, né? Isso é muito importante para a gente também se valorizar. Então, já foi falado bastante, a Zoe falou bastante sobre como que fica aquelas mentiras na mente, falando na cabeça da gente, né? Mas graças a Deus, Deus só fala coisa boa, né? E cada uma terminou a palestra primeira, cada uma é um jardim lindo, né? É um jardim fechado, quer dizer, um cercadinho, Deus cuida. E nós, junto com Deus, vamos cultivando o jardim, não é? E quem vai se deliciar do jardim é o nosso Pai, o nosso Deus, né? Então, Jesus, como fala em Gálatas 3,13, né? Gálatas 3,13 é só para assim confirmar aqui e reforçar, é que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Uau! Como nós somos gratos a Jesus, né? Todos nós somos gratos. A gente deve lembrar muitas vezes isso, né? Que Jesus se fez maldição. Ele pagou por todos os nossos castigos. Eu estou com meu neto, fez 6 aninhos, né? Então, eu estou orando muito, assim como meus filhos. Com 3 anos, eu comecei já a orar, para eles terem uma experiência de verdade, de novo nascimento. Não de mentalmente, eu te aceito, meu Salvador. Mas não, eu não quero isso, eu quero realmente uma experiência aqui dentro profunda, né? Então, eu estou assim, de olho no meu netinho de 6 anos, né? Eu estou orando, Deus, qual o momento certo para eu falar, né, de Jesus, né? E é muito importante esse começo do nosso andar com Deus. Se alguém precisa reiterar ou esclarecer a gente, vocês têm pastoras aqui, mas a gente também, se precisar, estamos junto com as pastoras desta casa, né? É muito importante, né? E essa experiência com Cristo, importante, né? Eu comecei a falar quando meus filhos tinham uns 3 anos, assim, nós temos 2 corações, um que bate, ia para o médico, né? Tem que ir, anualmente, e que o médico sente, mas tem um outro coração que ninguém vê, nem médico vê, só Deus vê. Eles ficam assim, é? É nesse coração que ninguém vê, é que Jesus quer entrar, né? Então, eu estou começando o meu neto, né, falando, e eu estou orando muito, porque é muito importante, sabe por quê? Eu fui de uma família cristã. Meus pais eram missionários, vindo do Japão para os imigrantes japoneses. Foram missionários cristãos, né? Foram lá em Amazonas primeiro. E eles, como meu pai era dentista, minha mãe enfermeira nutricionista, então eles tinham aquela mentalidade que hoje em dia falamos de 7 montes, de trazer o reino de Deus dentro do hospital, através da profissão, não é? Então eu nasci nesse ambiente de muita oração. Gente, meus pais, eu lembro da minha infância, 4 meses, 6 meses, estavam os 2 lá na sala orando juntos, né? E eu lembro que aquilo foi bom para nós 8 filhos, porque nós entendemos como é importante orar, né? Ficava 2 horas todo dia orando. Eu era curiosa, aos 10 anos, eu lembro que eu descia as escadas e a sala, com a sala de visita, a sala de jantar, era dividida por uma cortina. E eu fui lá espiar lá na cortina, que eles tanto oram, né? E eu, então, eu queria orar que nem eles. Tudo de Deus eu queria, né? Mas, quer ser batizado nas águas? Eu falei, claro que eu quero, mas eu não tinha preparado. Então, eu tive umas confusões, né? Na minha 11 anos tive confusão, aí eu tive uma experiência mesmo do novo nascimento. Eu tive muitas confusõezinhas, né, teologicamente falando, porque eu queria tanto, eu via, mas não tinha explicação. Bom, Deus já está vendo como que eu sou
minuciosa na explicação teológica, porque eu sofri muito. Eu queria tanto de Deus, mas eu não tinha explicação, né? Então, por isso que eu estou também dando entre parênteses, né, para vocês também entenderem como é importante ter uma experiência muito clara, não é? E quando a gente tem o batismo das águas, não é? Eu não sei como que é, mas também eu fiz um estudo muito exaustivo sobre o batismo das águas, porque era outra coisa que me trouxe muito problema, né? Todo mundo batizado nas águas, tal, e eu, tudo de Deus, eu queria naquela época, né? Eu tinha 11 anos, então, aí, não, 9 anos, aí, você quer ser batizado nas águas? Eu falei, claro, tudo de Deus, eu queria. Eu desci as águas sem entendimento nenhum, né? Então, quando saiu, eles enfileiravam todos os batizados para receber cumprimento. E o pessoal chorava. Eu falei, e agora tem que chorar. E eu não conseguia chorar. Né? Por quê? Eu não sabia o que tinha acontecido. Gente, para mim isso foi um tumulto até minha idade adulta, para vocês verem. Por isso que eu tomo tanto cuidado, né? Explicar, porque não havia explicação para mim. Também, mesmo, a gente então tenta ajudar, onde a gente não conseguiu ajuda, né? Mesmo para casar. E eu faço esse curso de noivos, eu ajudo, estudo bastante, ajudo as pessoas. Por quê? Eu entrei numa armadilha e ninguém me ajudava. E eu não queria, entende? Então foi tão difícil para mim. Né? Casei, não casei certo. Deus ainda foi tão misericordioso, né? Me deu esses 2 filhos. Né? Eu lembro muito bem, eu até falo um pouquinho daqui da minha vida, né? Como que é importante a gente, como mulher, também ter sabedoria e ter entendimento bíblico, né? Porque eu não tinha orientações, por isso que eu agora estudo muito, mas desde 1972 estou estudando muito, ainda não parei de estudar porque eu falei, eu queria entender melhor as partes teológicas e também da vida, porque eu errei, entende? Então, é o que eu gosto de ajudar, né? E porque é importante a gente ter base bíblica para tudo que a gente faz. Né? E então, eu fui assim, passei por um período difícil, falei, não pode mulher. Bom, mas Deus me colocou, né? Eu era professora. Mas houve um avivamento, fui batizada no Espírito Santo, houve um avivamento, as pessoas, muita cura. Gente, passei por tanta coisa que ninguém me explicava. Então, eu até entrei, veio umas católicas, minha vida é muito longa, né? Então, eu estou com 79 anos, né? Então é muito longa, mas eu vou falar um pouquinho só para a gente chegar onde a gente quer chegar. Mas é assim, aí eu fui fazendo as coisas, e começou o grupo, eu era líder dos jovens na igreja de meus pais, era metodista livre, né? E aí então era igreja só de japoneses, gente. Não era que era proibido não vir, mas ninguém via, porque falava assim japonês, orava em japonês. Aí daqui a pouco os jovens não falavam mais japonês, então eu era intérprete do meu pai, quando ele pregava, etc. Né? Então, aí ficou uma bagunça, né? Ficou uma bagunça porque vinha negros, mulatos. Eu estava feliz da vida. Não era grupo de jovens, era casados, era crianças. Eu estava muito feliz porque havia muitos milagres, né? Começaram a ver muito milagre. Aí me convidaram lá, em uma cidade de São Paulo, para uma igreja católica. E eu fui lá dentro e havia muitos milagres. E, assim, tinha muita coisa que eu não sabia explicar. Né? Ainda mais mulher. Mulher não pode pregar, mulher não pode ser pastora. E meu pai ficou todo feliz, porque meu pai falou assim, você vai abrir uma igreja. Foi a igreja Monte Sião, né? Agora com meu filho ficou Zion Church, mas continuou Zion, Sião, do mesmo jeito. Mas começou a crescer e eu não tinha muitas explicações, especialmente porque eu era mulher. As pessoas
É uma igreja amaldiçoada, porque é uma maldição mulher ser pastora, ainda mais pastora sênior, porque eu era a primeira, né? Enfim, eu sei que a gente sofre muito por falta de entendimento, mas graças a Deus, como vocês cantaram, Jesus venceu, Deus venceu tudo, e hoje nós temos uma época de vitórias, de mais entendimento. Então, a gente passou por muita coisa, por falta de entendimento, por falta do estudo da palavra, não é? Então, mulher, não é? Eu tinha uma empregada, a Zoe era bebezinha ainda, e essa empregada falava assim: eu quero que a senhora vá lá na minha igreja pregar, porque tem cabelo curto, mas é mulher de Deus. Aí ela tanto pediu para o pastor lá me convidar, acabei indo. Eu entrei na igreja, os homens sentavam no lado, mulher do outro lado, né? Aí eles me apresentaram. Ela tem cabelo curto, mas é uma mulher de Deus. Então a gente passou por muitas coisas diferentes por ser mulher, ainda mulher de cabelo curto, né? Bom, eu nunca tive cabelo comprido, não tive. Mas, enfim, gente, como mulher. Então, a humanidade tem tido confusão. O que fazer com essa mulherada? Então, vocês sabem, Simone de Beauvoir, já no século XVI, por ali, ela fez uma revolução. E as mulheres tomaram a carona e foram para o extremo, né? Outro extremo. Então, ela fez coisa boa, Simone de Beauvoir, né? No sentido de que a mulher podia ser paga, já que ela era inteligente, tanto quanto os homens, tinha profissão, elas tinham que ser pagas igualmente, né? Ao salário dos homens. E assim a gente vê mulher sendo um problema por alguns tempos, não é? Mas Deus sempre olhou para nós, e a gente vai sempre para a Bíblia e vê como que Jesus valorizou as mulheres, não é? Todas que serviam a Ele, as Marias, né? Quantas Marias que serviam a Jesus, e Ele valorizou, né? Jesus teve só 3 anos e um pouquinho de ministério, mas uma das coisas, Ele quebrou vários preconceitos, né? Vários tabus. Ele foi quebrando, que a humanidade foi fazendo ao longo de muitos anos, né? Mulher assim, homem assim, etc., criança. Mas Jesus veio, resgatou. E Ele veio resgatar o lugar da mulher. E nós somos abençoadas, porque nós estamos debaixo de Jesus, né? Com Jesus. E o apóstolo Paulo foi quem mais foi usado, o que me ajudou muito. Em Gálatas, se vocês puderem abrir, em Gálatas, o apóstolo Paulo, né, foi usado para nos dar, né, Gálatas 3, 27 e 28. Isso me deu muita força quando eu era assim atacada, né? Tinha uma pessoa, sei lá, aquele que se fez de dono do Brasil, sei lá, e juntou os pastores, que não eram tantos como hoje, e juntou e falou assim: ninguém pode ter comunhão com a Sara, porque ela é mulher. Então eu falei: mais do que nunca eu vou depender do Espírito Santo, pronto. E foi bom, porque dependi mais do Espírito Santo do que ficar no meio daqueles pastores que se achavam os donos do Brasil na época. A igreja não era tão grande assim no Brasil, nos anos 70 e pouco, 80, né? Então, mas o que me ajudou muito, né, foi Gálatas 3, 27 e 28. Eu vou ler aqui, né? Eu vou ler do 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, não só Deus é um Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, mas nos sentimos filhas dele, filhos de Deus, através de Jesus. Então, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo.
batizado aqui é mergulhado. A palavra original, em grego, batizar significa mergulhar. Claro que cada igreja tem o seu jeito de fazer o batismo das águas, mas para quem entende assim, o batismo das águas é muito significativo, porque no batismo das águas a gente sai revestido de Cristo. 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, e não aquela lei, aquela maldição, não mais, não é? Então, o batismo das águas, eu não sei como que cada igreja enfatiza, mas aqui está falando do batismo em Cristo. Pode ser no momento do batismo das águas também, mas aqui é bem claro, todos que nós somos mergulhadas em Cristo. Você vê que coisa linda, né? Se nós somos mergulhadas, né, imersas em Cristo, olha, que diferença. Daí está escrito, o que me sustenta há muito tempo, né? Não existe mais diferença, judeu, grego, servo, livre, servo senhor, nem macho nem fêmea, né? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, no meio de tantas ataques, vamos dizer, por causa da igreja, eu ser a pastora, então Deus me dava esses consolos na palavra, tudo na palavra, gente, tá? E eu falei, bom, não existe macho nem fêmea, né? Então os ataques nem chegavam, nem me tocavam, não me atingiam, realmente não me atingia. Ainda mais que eu tinha meu pai, minha mãe feliz, 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 né? E eu falo, mas papai, eu sou professora. Não, você vai ser pastora. E acabei ficando pastora. E meus pais, até morrerem, falaram, nunca larga a igreja, nunca larga Montessión. Montessión, eles eram japoneses, falam Montessión, né? Nunca larga Montessión. E graças a Deus o meu filho que agora continua, né? Mas meus filhos que estão, né, a Zoe lida da adoração, do louvor, das artes, etc. Muita coisa. Bom, então, enfim, eu tinha aquele apoio, né, dos meus pais. E até morrer, eles falaram, não larga, não larga, não larga. Eu fui professora até quanto pude, né, ser. Mas, sabe, é tão importante, né, como o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação com Cristo, teve uma conversão tão forte, o apóstolo Paulo, vocês sabem a história dele, né? E ele que fala muito do lugar da mulher. E ele, para ser fariseu, tinha que ser casado, então ele foi casado, né? E daí eu fico vendo como ele era sozinho. E pelos estudos, né? Ele devia ter sido casado, porque para fazer parte do grupo de fariseus, que era a nata da sociedade, a elite da sociedade, tinha que ser casado com uma só mulher, porque havia poligamia, alguns, mas tinha que ser, sabe, muito culto. Era um grupo da elite da sociedade, os fariseus. Então, Paulo tinha muito entendimento, né? E ele tinha sido fariseu. Então, nós vemos que ele tinha uma mente mais aberta, né? E daí, então, ele foi muito usado. Quem mais recebeu as revelações de Jesus, dos 12 apóstolos, a gente vê que é o Paulo, né? Deus usou muito. O Novo Testamento começou a ser escrito por causa das cartas de Paulo às igrejas, que ele fazia suas viagens missionárias, né? Então, ele escreve, ele dá conselhos para casados, para divórcio, para aqueles que, entende, casou com um que não é cristão, ou que um se converteu, outro. Tudo ele dá conselhos aqui nas cartas. Então, eu entendo quanto que ele foi tão usado para esclarecer muitos pontos que estavam assim, muito estreitos na maneira de pensar. Por isso que é bom estudarmos bem a Bíblia, né?
E daí, claro que Pedro também foi muito usado para falar do valor da mulher. Em capítulo 3 ele fala, né? Então, mas quem eu acho assim, que entendeu mais a mulher, o papel da mulher, casado, solteiro, divorciado, tudo, foi o apóstolo Paulo. E vocês lendo as cartas de Paulo às igrejas, vocês podem ver. Então, sabe, e tudo isso para dizer como que depois de Cristo é Paulo que veio e valorizou o lugar da mulher e dá mais conselhos minuciosos sobre a mulher, casamento, divórcio, etc. Né? Então, agora, é muito importante a gente lembrar que Salomão, no Provérbios 31, fez aquela descrição em apenas 10 versículos. Eu falo, não é mais, quanta coisa que ele fez. Eu achei 31 qualidades da mulher virtuosa, né? É muito detalhado. E não caiu de moda, gente, não é? A Bíblia não saiu da moda. Muitas coisas estão mudando, não é? Mesmo nessa época da pós-modernidade, o feminismo tem trazido ideias diferentes, mas a Bíblia, tá bom, gente? Sempre vamos na Bíblia. A Bíblia fala. E em Provérbios 31, quantas qualidades que não se podem ser perdidas, não é? Então, nós queremos mesmo estar sempre alicerçadas na Bíblia, né? E o Salomão, né? Acho que ele aprendeu, né? Teve tanta mulher, naquela época era poligamia. Aí ele veio concluir 31 qualidades, só em 10 versículos. Falou, uau, não é? Mas nós que somos dessa época da pós-modernidade, nós queremos continuar sendo bíblicas, né? A ciência, a psicologia, meus professores, eu gosto muito. Esses 2 anos, por causa da pandemia, não pude, mas eu gosto muito de estar com gente que estuda psicologia e tem muita coisa interessante. Mas, na pós-modernidade, né, eles falam de 5 tipos de mulher ou esposa, né? A Amélia, aquela que se cancela para pôr homem lá em cima, faz tudo. Outra é Simone, como aquela de Beauvoir, né? Eu sou igual homem. Né? O número 3 é a avestruz. É interessante, né? Eu aprendi com meus professores. A avestruz, ela põe filho no mundo e nem sabe quem que vai cuidar, né? Põe para babar, põe na berçária. Eu não sou contra isso. Porém, né, tem umas mães que põem na berçária, e nem cuida, né? Os outros que cuidam. Tem a mulher aranha. Esse eu achei muito interessante. Ele explicou assim, que a aranha, fêmea, faz a teia. Ela faz uma linha com cola, outra sem cola. Uma com cola, outra sem cola. Mas interessante, né? Por quê? Aí o macho fica preso, ela vai comendo o macho. Então, a psicologia moderna fala assim, que existe mulher aranha, que casa e consome o marido, né? Só o dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a mulher arara, que é ideal, que seria o casal, né? Que ela bota ovo, mas o homem também cuida, choca, eles revezam no chocar. É interessante isso, né? Então, é muito interessante, porque eu aprendi muita coisa nesses anos, não é? E tipos de mulher também. Quais tipos de mulher, tipos de mãe, né? Tipos de família. É muito importante a gente saber algumas coisas para a gente, né, estar no lugar certo e nos direcionar. Por quê? Que tipo de família, por exemplo? O melhor tipo de família, pela Bíblia, é a família individualizada, onde cada um tem o seu papel e cada um cumpre com as suas obrigações, né? É marido, mulher, os filhos, cada um com o seu papel. Hoje em dia, os papéis estão trocados. Então, as famílias estão um pouquinho, né, diferente. Então, já que estamos falando com mulher, eu vou falar um exemplo. Quando eu falo exemplo, eu não falo da pessoa, tá? Só para esclarecer, não estou falando mal da pessoa, estou falando do caso. Né? Veio um casal bem novinho. Nós queremos nos divorciar. Eu falei, ué, quanto tempo vocês estão casados? 7 meses. Falou, por quê? Qual o problema? Aí o rapaz falou assim, olha,
Quando eu estava na faculdade, eu vivi com os meus colegas, eu lavei minhas roupas, eu sabia limpar a casa, eu cozinhava, fazia de tudo. Eu casei, agora ela não quer fazer nada. Eu falo, é sua vez de lavar roupa. O cesto de roupa está grande. Aí eu lavo. Eu falo, agora você vai lá na secadora, alisa pelo menos, dobra e põe na gaveta. Ela não faz nada disso, ela não cozinha. Aí eu falei, uau, eu vou ler uma passagem. Tito, capítulo 2. Gente, achei muito interessante. Fala assim, as mulheres idosas falem para as mulheres novas. Eu falei, eu sou a idosa. E eu estou falando para você, que tem que se submeter ao marido, ser boa dona de casa. Eu não quero ser dona de casa. Fico muito brava, né? Eu falei, mas está na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Eu sou a mulher idosa, que estou lendo a Bíblia. Né? Que fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, honrar, reverenciar e ser dona de casa. Então, sabe, as coisas vão mudando, mas a Bíblia não muda. Não é? Então, vocês mulheres, todas, que sejam prestimosas, né? Que tudo possam fazer bonito, bem feito. É muito importante isso. Né? O que a gente faz? Porque a mulher é dotada de uma capacidade que o homem não tem. O homem pensa lá, é o plano, é macro, né? Visão macro. A mulher é micro, né? A mulher gosta de detalhes. A mulher gosta de fazer as coisas, né? Presta atenção nos detalhes. Vamos ser bem feminina, gente. Né? O que tem que fazer, vamos fazer bem feito. É para Deus, né? Afinal de contas, não precisa ser muito espiritual, não. Né? Porque fala em Colossenses, tudo quanto fizeres fazer de coração como para Deus e não como para os homens. Sim, é espiritual, é verdade. Mas não estou querendo ser muito espiritual, vamos ser bem práticas. Né? Que as mulheres possam fazer tudo o que possam fazer bem feito. Tá bom? É porque Deus pôs na mulher essa coisa linda, né? De cuidar dos detalhes, né? De fazer as coisas para os outros. Quem é que gera filho? Homem não. Né? Mas a mulher não. Por 9 meses, agora semanas, eu não sei, preciso sempre fazer uns cálculos. Mas fica lá com o bebê no colo, no ventre. Quanto tempo? Né? Entende? Então, depois nasce bebê, é a mulher que amamenta. A mulher já foi feita. Eu sempre falo, o amor mais parecido ao amor de Deus é o amor materno. Né? Porque tem paciência, está lá, cuidando. E Deus cuida de cada uma de nós. Né? Que não precisa ser máscula para ter valor. Seja você. Seja você mesma, fazendo o que você faz, faça tudo bem feitinho. Né? O que você faz, faz bem, porque daí está ótimo, seus filhos vão ser felizes também. Não é? Então, a gente tem estudado, eu tenho estudado bastante, bom, procuro estudar, né? Eu não sou muito dessa área, mas eu gosto. Então, existem 4 tipos de mães, né? Quem que é mãe aqui? Até que tem mães aqui, né? Quem que é avó? Uau. Então, aqui fala, né, de 4 tipos de mães, né? Que a mãe é sensível, é consistente, está sempre ali. O que vai acontecer? Os filhos vão ser seguros, vão ser felizes e vão ser exploradores. O segundo tipo é mãe distante e desengajada, né? Então, aquela que é mãe fria. Olha, Deus fez a mulher para ser sensível, amorosa, tá bom, gente? Não é? Porque expressa a parte de Deus. Eu falo assim, que Deus pôs na mulher as minúcias, os pormenores, né? E o afeto. E nos homens a liderança, a visão, fazedor, né? Entende? Nós temos metade. Né? Eles também, mas eu digo em especial falando para a mulher. Então a mulher fria, o que vai fazer? Vai fazer filhos frios e inseguros. Né? A mulher fria
os filhos não vão expressar tanto. Pode até sentir, mas não vão saber verbalizar, talvez, né? O terceiro tipo de mãe é aquela ambivalente. Um dia fala, eu te amo, te amo, te amo, mas se enche, larga, põe na mão de alguém. Não é? Sabe que nem criança, brinca com um brinquedo, se enjoa, larga naquela caixa de brinquedos, pega outro, né? Então, a mãe ambivalente, esse tipo de mulher, esse tipo de mãe, que faz o quê? Filhos ficam ansiosos, inseguros, né? Ficam bravos, iracundos. E quarto tipo é a mulher medrosa, passiva, desorganizada. O que vai acontecer com os filhos? Depressivos, né? Passivos e bravos, né? Em geral, passivo e bravo é uma maneira de expressar a insatisfação, né? Nós queremos ser mulheres, né, como Deus planejou, certo? Tá bom? Então, eu gostaria de orar com vocês, né? E então, eu queria saber quem aqui é mãe. Mãe, que vocês possam receber mais ainda do amor de Deus. Lembra, o seu amor, não é? E quando o marido, a esposa e marido se dão bem, os filhos é que são beneficiados também, mais do que o próprio casal, né? O ambiente do lar muda. Então, não importa. Quem é solteiro e quer casar, quem é solteira quer casar, né? Tem algumas. Espere que Deus vai trazer o Boaz. Eu falo que Deus vai trazer o Boaz, né? Sabe quem é Boaz? É da Ruth, né? Lembra da Ruth? Né? A Ruth, ela era nora da Noêmia, né? Na Bíblia. Né? E ela, então, no fim, acabou casando-se com um homem muito bom. Boaz representa um homem bom e rico, né? Bom, sendo bom já é riqueza, viu, gente? Agora, se tem dinheiro, também tá bom, né? Mas mais do que dinheiro, uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa, isso tem muito mais valor. Porque quem é bom, casal bom, sempre vai para frente. Pode ir devagar, mas vai. Pode ir depressa, mas vai. Né? É muito importante esperar no Senhor o seu Boaz, né? Então, as mulheres solteiras, não pense que são menos porque não são casadas. Isso é uma mentira do diabo, não é? O que é importante, casado, solteiro, viúvo, divorciado, etc., não importa. Importa é a gente estar bem com Deus. Isso que é muito importante. Né? No momento mais difícil da minha vida, eu não sabia que ia acontecer, uma coisa que eu nunca queria que acontecesse, né? Aí 2 pessoas me falaram, Isaías 54. Eu falei, uau, Isaías 54 é um capítulo muito rico, muito rico. Né? Onde Deus é o nosso marido, Deus é nosso companheiro, onde nós somos abençoados e nós não vamos passar vergonha. Uma coisa que veio após o pecado é vergonha. Ninguém gosta de passar vergonha, não é? É horrível passar vergonha, mas Deus vai nos guardar e não vamos passar vergonha quando estamos com Deus. Medo e vergonha é uma coisa que entrou no jardim, lá no Éden, e que não é nada bom. Ter medo de situações, do futuro, qualquer coisa, dos comentários. E vergonha. 2 coisas o diabo trouxe, mas em Cristo. Mergulhados em Cristo. Que bênção vocês estarem nessa conferência, vocês não acham? Não é? Uma conferência de mulheres em Cristo e de Cristo, né? Então, 2 coisas vocês vão ter certeza. Não precisarão passar vergonha e não precisarão ter medo. Porque em Cristo nós somos completos, completas, né? Tanto homem como mulher, solteiro ou casado, ou divorciado, ou não importa. Estamos completos em Cristo. Tá bom? Vamos ficar de pé para orar, receber bênçãos do Senhor. Por aqui.
acaso alguém não tem Jesus no coração ainda, quer ter hoje? Pelo jeito todos têm Jesus no coração, né? Não importa seu estado civil, importa que Deus te ama, né? E que Deus sempre tem um plano bom. Pode parecer difícil alguma coisa, uma fase da vida, pode até parecer difícil, mas a gente, né, assim como o salmista falou no Salmo 23, que ele vai pelo vale da sombra da morte, ele não fica, não é? Nós passamos por dificuldades, mas a gente não fica nas dificuldades, a gente passa e sai mais forte com Cristo, né? Não importa a dificuldade que você tenha, traga diante do Senhor. Eu não sei, né, que tipo de dificuldade você traga. Abre a mão assim como falando, Deus, eu trago esta minha dificuldade. Não sei se é física, se é relacionamentos, não é? Ou financeiro. Mas vamos trazer diante do Senhor qualquer. Ou talvez você saiba de alguém que tem dificuldade. Você pode interceder por esse alguém, por essa alguém, né? E trazer diante do Senhor. Para Deus nada é difícil, aquele que cria os céus e a terra. Em Jeremias está escrito, haveria por acaso algo difícil para Ele? Se Ele criou os céus e a terra, nada é difícil para o Senhor. Feche os olhos. Pensa bem fundo no amor de Deus para você. Como Deus te ama. O passado já se foi. Deus tem poder para transformar até o mal em bem. Algumas já sofreram algumas coisas. Quem não sofreu, né? Mas algumas pessoas têm sentido ainda dor. Foca não na dor, mas foca na vitória que virá para você. Foca na vitória. Como que você vai ser muito usado por Deus. Porque você está passando por essa situação difícil. Pensa bem lá no fundo do seu coração. E vai entregando para o Senhor. Que o Senhor diz, eu transformo o mal em bem. Eu te amo incondicionalmente. Não foque nas suas fraquezas ou nas talvez derrotas. Quem não teve, né? Algumas derrotas. Mas o Senhor diz, eu tenho poder para transformar as falhas, as derrotas em bem. Nada para Deus é impossível, difícil demais. Ele quer transformar a sua vida. Eu vejo botões se abrindo como flor. Eu vejo isso aqui. Eu vejo uma infinidade de flores diferentes. Uau! Oh, de cores diferentes, formatos diferentes. Oh, quanto amor de Deus que eu estou sentindo. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. E eu estou vendo botões se abrindo, desabrochando. Você é uma flor muito preciosa aos olhos de Deus. Não importa a fase que você está tendo, o Senhor mostra, Ele diz, eu venci. Alguns estão sentindo, algumas devem estar sentindo o abraço de Deus. Sinta o abraço. Eu estou vendo algumas sentindo beijo no teu rosto. Um beijo de Deus. Obrigada, Deus, de amor. Tão grande é o teu amor. Tão grande é o teu amor. Oh, Deus, derrama com abundância este teu amor sobre cada vida. Que cada mulher saia desta conferência
mais amorosa, mais perdoadora. Eu vejo algumas precisam perdoar. Vão sair daqui dessa conferência com mais poder para perdoar. Aquela pessoa difícil, você tem razão de estar sofrendo, de estar não gostando, mas o Senhor está falando: eu te dou poder para perdoar, perdoar, perdoar. Senhor Deus, muito obrigada. Continua mais uns minutos recebendo o amor de Deus. Oh Deus, que coisa mais linda, Senhor. Teu amor é maravilhoso. Teu amor é maravilhoso. Muito obrigada. O Senhor está falando, cada uma tem a sua particularidade. Cada uma de vocês é única. Cada uma é única. Única no mundo todo. E o Senhor diz: eu te conheço e eu te amo do jeito como você é. Eu só vou te melhorar, melhorar, melhorar. E o Senhor está derramando aqui também provisões. Eu vejo provisões, uns pacotes. Talvez algumas pessoas estejam precisando dinheiro para fazer uma faculdade ou terminar ou alguma coisa. Eu vejo pacotes de dinheiro, eu vejo em dólares, mas sendo derramado aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Também cura, eu estou vendo. Se você tem alguma enfermidade, põe a mão no seu corpo onde você tem enfermidade. Eu vejo curas físicas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor está curando. Obrigada. Você receba pela fé a cura física. Receba agora pela fé a cura física. Você vai ver quanto que você vai ser curada. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Oh, Deus. Muito obrigada. Pela fé receba a cura. Cura física. Cura física. Alguém recebeu cura física? Levanta a mão para a gente glorificar a Deus. Se tinha dor, não tem mais dor. Às vezes precisa ir para médico para ver, mas receba pela fé. Muito obrigada, Deus. Nós te agradecemos. Muito obrigada. Põe a mão no teu coração. Eu vejo que muitas dores são emocionais. O Senhor continua falando, nada é difícil demais para mim. O que já passou, já passou. Vou fazer novo para você. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem novidade de vida. Não olha para o passado sofrendo as falhas, as decepções. A gente libera o perdão. Se alguém fez mal, nós liberamos perdão. Agora, nesta conferência, nós liberamos perdão. Em nome de Jesus. E nós dizemos, em Ti somos novas. Esta conferência veio para renovar todas as mulheres. Todas as mulheres sairão renovadas, sairão fortalecidas. Algumas terão novas ideias, porque Deus está ativando na mente alguma criatividade. Estou vendo em algumas mentes criatividade. E você vai se sentir fazendo coisas diferentes, novas, com gosto, e Deus vai trazer a provisão para a sua criatividade. Vocês serão bênção não só para esta igreja, para a sua igreja, mas para a família e muitas famílias, porque em você serão benditas todas as famílias da terra, porque somos
filhas de Abraão em Cristo Jesus. Obrigada, 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 Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos. O Senhor vai continuar operando, mas vamos receber pela fé. Podemos aplaudir o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, cada uma de nós aqui. E que as pessoas da terra possam conhecer os caminhos de Deus através de você. Sejam abençoados. Amém? Em nome de Jesus. Amém.